Bomba! Alexandre de Moraes acaba de decretar liberdade às pressas. E a bomba vem direto dos Estados Unidos. Tem notícia grande chegando, meu amigo. O Brasil inteiro comentando. Deixe o seu like agora, se inscreva no canal e compartilhe. Porque a informação de hoje é explosiva. Vamos juntos entender tudo o que está acontecendo. Preste bem atenção nas principais informações do dia de hoje e me ajude a compartilhar. E tivemos a informação de que os Estados Unidos teriam cercado mais um barco de traficantes. Além disso, o último barco que eles atingiram teve sobreviventes. Tem os 2 primeiros prisioneiros dessa guerra já em poder dos americanos, né? A gente tem também mais detalhes sobre como seria essa operação secreta dos Estados Unidos com a CIA em território venezuelano. E na verdade é muito simples. Na verdade, a CIA vai usar agentes venezuelanos mesmo, não são agentes americanos infiltrados na Venezuela, são agentes da CIA na Venezuela, que já são de lá, e que vão apoiar dissidências a Maduro para retirar o Maduro do poder. Parece que já tem até candidatos para isso. Não tem muita lealdade com o Maduro lá na Venezuela, não, tá? Tem um monte de gente querendo tirar o cara de lá. Apesar das birras do Lula com a Maria Corina Machado, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz lá na Venezuela, ela mandou uma mensagem para o Lula pedindo que o Lula convença o Maduro a sair pacificamente do poder. O Lula não vai fazer isso, mas eu acho que foi um pedido válido até para deixar o Lula mais preocupado ainda, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Servidor Público Libertário de Sorocaba, Tecnofeudalista Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, no último dia teve mais um barco, mais uma embarcação que foi cercada no Mar do Caribe pelos barcos americanos. Não sabemos se foi atingida ou se foi só cercada e parada por ali. As informações são apenas que o exército americano atacou nas últimas horas uma outra embarcação no Mar do Caribe, né? Também a gente tem informação de que essa embarcação, vocês lembram, isso foi alguns dias atrás, né? Ela explodiu e coisa e tal, mais um caso aqui. Só que os Estados Unidos resgatou e tem sob custódia 2 sobreviventes desse ataque. Então parece que a lancha afundou, mas 2 pessoas sobreviveram e foram tomadas como prisioneiros de guerra pelos Estados Unidos, né? E, bom, pelo menos uma pessoa morreu, esses 2 devem ser os primeiros prisioneiros da guerra do narcotráfico. É uma coisa interessante, porque os Estados Unidos podem interrogar esse pessoal para saber exatamente, pegar mais informações e coisa e tal, né? Bom, outra coisa curiosa é que saiu finalmente na Al Jazeera um mapa mostrando a geolocalização dos pontos em que essas lanchas foram atacadas pelos Estados Unidos, né? Então a primeira lancha foi no dia 2 de setembro, está aqui marcado em amarelinho, foi aqui. No dia 15 de setembro teve outra nessa posição aqui. No dia 19 de setembro teve uma mais próxima aqui do Haiti. No dia 3 de outubro foi essa outra aqui, e a última, que foi justamente essa daqui que a gente falou agora, que teve sobrevivente, não temos ainda a localização dela neste momento, né? Então é interessante isso daí, pelo menos a gente tem agora uma visão de exatamente aonde que foram essas lanchas atingidas pelos americanos, né? Bom, os americanos fizeram mais um exercício muito grande ali na região de Arroio, em Porto Rico. 10 mil soldados fizeram exercícios ali, estão aguardando a ordem do Trump sobre o cartel dos Soles, né? O cartel dos Soles, né? E a Venezuela respondeu fazendo o Cabello, né, que é o número 2 lá, o braço direito do Maduro, né, falou que ameaçou os Estados Unidos. Depois disso não adianta pedir tempo, quem se meter aqui vai encontrar um camponês com um facão na mão, que vai aparecer em qualquer lugar, em qualquer esquina. Até parece, o Cabello, vocês não têm força para nada, o próprio povo de vocês não gosta de vocês. Ah, sim, tem os cupincha, é lógico que os cupincha quer, né, é o desespero do pessoal. Olha só uma informação que saiu na Fox News aqui, que é muito relevante e que pode piorar a situação para os antifas, hein? Um informe impactante revela que os cartéis mexicanos estão se associando com redes terroristas de esquerda, antifa, vocês sabem, estão sendo investigados lá nos Estados Unidos, e estão oferecendo enormes recompensas pelo assassinato de altos funcionários do Serviço de Fronteira. Ou seja, isso vai dar motivo para o Trump endurecer bastante com a antifa lá dos Estados Unidos, uma excelente notícia. Bom, outra coisa, o Maduro, desesperado, fez um discurso que falou até em inglês, cara. O Maduro falando inglês, cara. Conhece o Joel Santana? Joel Santana tentou falar inglês também. Meu amigo, que tristeza o inglês do Joel Santana. Eu vou te falar um negócio. O Joel Santana é um Shakespeare perto do Maduro falando inglês, cara.
E ele diz que não queremos guerra no Caribe, nem América do Sul e coisa e tal. Ele sabe que não tem saída, né? Que a única alternativa é isso, né? Aqui, ó, Maduro em pânico. Vamos ouvir o Maduro aqui. De régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Líbia. E pare usted de contar. Líbia é boa. A guerra da Líbia eu gostei dela. O Maduro, de repente, é o seu caminho, né? Mas a melhor parte é esse daqui, ele falando em inglês aqui, ó. No, not war. Just peace. Not war. No. Eu imagino que ele quis dizer no war, there's peace. Peace, paz, né? Mas ele falou um negócio no war e there's peace. Talvez ele esteja sugerindo que o Trump passe um pix para ele e de repente ele resolve sair, né? Pode ser alguma coisa assim, né? Bom, o Trump fez uma... Ele se encontrou com o Zelensky hoje lá na Casa Branca. A gente vai falar mais sobre essa reunião do Trump com o Zelensky no vídeo da Ucrânia de amanhã. Mas o Trump ressaltou aquilo que a gente já deu a notícia aqui, eu já falei essa notícia lá atrás, né? Que o Maduro ofereceu tudo, qualquer coisa que eles quisessem. Ah, quer o petróleo da Venezuela? Tá aqui, toma. Quer terras raras? Quer não sei o que lá? Toma tudo, não tem problema nenhum, né? O que ele não quer é sair da Venezuela. E o que os Estados Unidos querem é que ele saia da Venezuela. Então não vai ter jeito, não vai ter acordo, né? Aqui, ó, sobre os ataques nas embarcações de droga de Maduro, o Rubio disse que nós não estamos preparados para anunciar todos os detalhes aqui, mas muito em breve teremos essa informação, né? O Trump falou, atacamos um submarino, e se tratava de um submarino que transportava drogas, construído especificamente para transporte de grandes quantidades de drogas, né? O Trump já entregou tudo, o Marco Rubio com o maior cuidado para não falar as coisas, né? O Trump foi lá e falou tudo. E finalmente o Trump falou que o Maduro não queria brigar com ele, né? Tá oferecendo tudo, ofereceu tudo que ele quisesse para continuar na Venezuela, né? O Bernie Moreno, que é um senador americano de origem colombiana, né, que portanto tem todo o interesse em resolver essa questão lá da Venezuela, ele falou que acredita que o Maduro sai este ano ainda de 2025, ele não chega a 2026 na Venezuela, né? O Bernie Moreno publicou na sua conta oficial do X que o Nicolás Maduro ofereceu tudo para evitar enfrentar os Estados Unidos. Maduro está a dias de que se descubram o que está sendo feito, né? Ele é um narcoterrorista condenado com uma recompensa de 50 milhões de dólares e lidera um cartel de drogas dos mais mortíferos do nosso hemisfério sob a aparência de um governo legítimo. Como disse há 2 meses, ele estará conosco, não estará conosco depois do Natal. Ou seja, meu amigo, o Maduro, o tempo está acabando, né? Bom, saiu uma reportagem aqui sobre como seriam essas operações que a CIA poderia fazer na Venezuela, né? Vão ser feitas com venezuelanos, ou seja, são pessoas da CIA que já estão na Venezuela, que são venezuelanos e que vão fazer essa operação lá. Não vai ser infiltração de americanos na Venezuela para fazer isso. E basicamente estão levantando informações do momento. E a ideia aqui, ó, são 2 classes de operações. As clandestinas, quando as ações não são conhecidas, e as encobertas, quando a coisa acontece abertamente, mas o envolvimento dos Estados Unidos nisso não é conhecido, né? Então, ou seja, tem operações que a CIA faz que são totalmente clandestinas, que ninguém fica sabendo, e outras que o pessoal fica sabendo, mas que não se sabe que tem os Estados Unidos por trás disso, né? Então, aqui, ó, vão ser feitas com venezuelanos. É sempre melhor usar as pessoas do próprio país que se está operando, porque se podem mover e operar sem chamar a atenção. Faz todo sentido. Se você bota um monte de americano lá, com pinta de americano, que fala inglês ou espanhol com sotaque no meio da Venezuela, vai todo mundo saber que são americanos, né? A CIA tem agentes venezuelanos, porque o que não falta nos Estados Unidos são venezuelanos que foram para lá, né? Então, se mandarmos americanos, chamariam atenção. A maioria das operações são com venezuelanos que já estão na Venezuela. Ou seja, é isso daí. O Maduro se prepara, né? E aí tem outra coisa engraçada aqui, ó. O Marco Rubio levantou aqui que não há lealdade ao Maduro entre a elite venezuelana, né? O Maduro, no início, ele tinha até muito apoio da elite aristocrática socialista da Venezuela, mais ou menos como o Lula aqui no Brasil, mas à medida que a economia venezuelana foi sendo destruída completamente por ele, não tem lealdade. Já tem vários casos aqui de pessoas que estão em conversa. Segundo eles estão dizendo aqui, tem várias pessoas que estão em negociação com os Estados Unidos para fazerem, digamos, coisas com o Maduro, né? Para eventualmente ajudar na derrubada do Maduro, e não é gente de fora, são a própria elite venezuelana, as pessoas que estão contra ele lá, né? Aí, olha esse escândalo aqui. A chavista Delcy Rodrigues denunciou os Estados Unidos como uma ameaça militar, dizendo que eles só querem o petróleo e o gás, e não sei o que lá. Falou de agressão estrangeira, e não sei o que lá. Porém, a gente ficou sabendo agora que ela e seu irmão teriam oferecido a cabeça de Maduro aos Estados Unidos para salvar sua própria pele.
Aqui, aproveita esse espaço que durante 8 semanas está abaixo da ameaça militar do governo dos Estados Unidos, com o único objetivo fundamental de apropriar-se do petróleo e gás e não sei o que lá. Publicamente ela fala, não, que estamos do lado do Maduro, ela é chavista, ela é do Maduro, do partido do Maduro. Mas, porém, nesse meio tempo, a Delcy fala de defender a Venezuela. A verdade é que nada disso ela e seu irmão estariam jogando atrair o Maduro, e vendendo o ditador dos Estados Unidos para salvar sua própria pele e se manter no poder a todo custo, né? Ou seja, a ideia aqui é o partido do Maduro. Ou seja, o Maduro ofereceu entregar tudo da Venezuela para os Estados Unidos desde que ele continuasse no poder. Os Estados Unidos falou não. Aí vieram os partidários do Maduro falando, a gente te entrega o Maduro, a gente tira o Maduro, mas você tem que deixar o partido no poder. Continua o partido, ou seja, não entraria o González Urrutia e a Maria Corina Machado, continuaria o mesmo partido, só com outro nome, né? E o Trump falou também não interessa, descartou essa mulher por causa disso, né? Então eu acho que não vai ter dificuldade não, como o pessoal coloca aqui, não tem lealdade nenhuma, tem um monte de gente lá na Venezuela conversando com os Estados Unidos para fazer isso. O prazo é o Natal. O Natal de verdade, não o Natal antecipado que ele inventa lá na Venezuela, não. O Natal de verdade, dia 25 de dezembro, né? Agora, a Maria Corina Machado mandou uma mensagem para o Lula, dizendo que o Lula deve dizer a Maduro que é hora de ir embora. E eu acho uma boa medida. O Lula poderia ter uma relevância nesse negócio, mas como eu já falei num vídeo lá no canal Ancapsu, o Lula preferiu bater nos Estados Unidos. E olha que o Lula está nesse momento, teoricamente, negociando com os Estados Unidos para tentar tirar tarifas do Brasil e resolve comprar uma nova briga para ajudar o Maduro. O Lula tá querendo ajudar o Maduro aqui na Venezuela. Exato, brigar com o Trump, ferrar mais ainda o Alexandre de Moraes com mais sanção, ferrar o Brasil com mais imposto, com mais tarifa nos Estados Unidos, mas ajudar o amigo dele, o Maduro, né? Pois é, eu vou falar um negócio para vocês, né? Bom, e para você ver o terror que é lá na Venezuela, uma moça, Andreina Rojas Soto, de 44 anos, ela foi presa, 10 anos de prisão, por ter feito um comentário contra o governo num WhatsApp privado. Se prepara, galera, isso é o futuro do Brasil aí, depois que a gente entrar no modo Venezuela aqui. Outro caso, uma jovem condenada a 15 anos por um vídeo de TikTok contrário ao Maduro. Então uma jovem lá na Venezuela fez um vídeo de TikTok, está presa já, tá na cadeia por conta de um vídeo de TikTok. Alguém que poderia ajudar, se por exemplo Pete Hicks dissesse, ou Tulsi Gabbard, ou John Ratcliffe, novo diretor da CIA. Você sabe como a DOJ está investigando a USAID? Eles estão investigando agora, possivelmente, o Pentágono. Eles estão investigando todos. Se eles estivessem investigando para ver que a comunicação tomasse a frente, para ajudar, garantindo que você perdesse e isso se tornasse público. Imagine se os Estados Unidos reportassem sobre a comunicação, que eles estavam envolvidos nisso. Se tivessem, como os brasileiros reagiriam a isso? Se eles acharam que tinha uma tentativa de garantir a sua derrota em 22? Seria fantástico. Uma vez comprovando recursos para ajudar Lula a se eleger, e essa informação tornando-se pública, o povo cada vez mais vai estar do nosso lado. Nós teríamos como exigir, caso isso venha a acontecer, até a anulação das eleições. Eu só tenho no momento o povo do meu lado, Deus, que é mais importante, e, por coincidência, a vontade do Trump e do teu assessor especial, o Elon Musk, de ir dragar o pântano, entrar realmente de cabeça no estado profundo, que a gente chama aqui de sistema, para que essa podridão toda venha à tona, porque eu também entendo que a eleição de outra pessoa qualquer não interessava o governo Biden. Interessava o fantoche que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que está aí acabando com o nosso Brasil. Alguns até duvidam se ele continuar até o ano que vem, se tem como o Brasil sair desse pântano que cada vez mais se afunda, em especial na questão econômica. Então, o que eu gostaria, né, e que lógico, que o governo americano fizesse, é o que foi feito com a Venezuela. Repito aqui que é muito importante, que só aceite a eleição, reconheça o nome de eleitos, num sistema eleitoral limpo, transparente e auditável, e que a oposição não seja alijada por processos de inelegibilidade ou
até mesmo condenações por tribunais que, todos sabem, têm um viés de esquerda aqui no Brasil. Por que o presidente Trump, qual seria o interesse do presidente Trump em deixar essa informação pública? Quer dizer, como ele... Sabe, o presidente Trump tem que lidar com várias questões diferentes. E ele é o homem que mais trabalha no mundo agora. A quantidade de ordens executivas, ninguém está trabalhando mais do que ele, em nenhum lugar do mundo. Todo mundo vê isso, a vida dele é pública. Porque o Brasil deveria, entre todas as questões que estão acontecendo, por que deveria ser uma prioridade investigar o que aconteceu aqui em 2022? A própria política americana, né? Aqui os governos anteriores a mim, quase todos, sempre acusavam o americano de imperialista. Se o americano quisesse realmente ser um conquistador e ganhar territórios, após a Segunda Guerra teria ganho grande parte do mundo. E não ficaram com absolutamente nada para eles. O Trump entende, grande parte do povo americano, que a liberdade de expressão é a base da democracia. Como eu ouvi o vice Vance falando agora com o Parlamento Europeu. Eu achei fantástica a posição dele, mostrando para os europeus, tá certo, o que é os Estados Unidos e até onde eles querem continuar ajudando, desde que o europeu entenda que essa ajuda realmente se some com aquilo que parte da população da Europa também queira. Se o americano, os Estados Unidos, sair da OTAN, a Europa fica ali vulnerável a muita coisa. Não queremos isso. No Brasil, o que eu vejo? É como um jogo de war. Eu, há 40 anos atrás, jogava. Agora não jogo mais. Muito tempo não jogo mais. Você vai conquistando países e continentes. Aqui na América do Sul, o maior país é o Brasil. Se o inimigo no jogo de war ganhar o Brasil, ganha a América do Sul. O inimigo, do meu entender, já ganhou a Venezuela. Lá tem parte da Rússia lá dentro, parte da China lá dentro. É o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, tem outras riquezas também. Por isso, o interesse de alguns países de fora em manter um braço dentro da Venezuela. E o Brasil, se descambrar para a esquerda de vez, como está na Venezuela, além de ser um problema para nós, obviamente é um problema para o mundo. Se um quarto da população da Venezuela foi embora, aqui um quarto do Brasil, seriam 50 milhões de pessoas que iriam para algum lugar ou tentariam entrar em algum lugar. É um problema sério para o mundo todo. E eu dou graças a Deus que o Trump ganhou as eleições, porque tem uma esperança para nós. Eu não quero... Quem sou eu para dar palpite, ou exigir, ou dar conselho para o Trump? Quem sou eu? Eu entendo que há o interesse dele, geopolítico, que o Brasil não caia, não descambe para o comunismo, se bem que vocês têm que se preocupar. Lula, há 2, 3 meses, assinou aí 37 acordos com a China. Entre eles, a questão do urânio. E vocês se interessam por isso, obviamente. Outras medidas, pressão chinesa, que se faz com dinheiro. E de outra forma também, se faz por ideologia. Vem acontecendo no Brasil. Por exemplo, o Senado aprovou um projeto para vender terras para estrangeiros. Está na Câmara. Enquanto presidente, eu não deixei isso para frente. Pode ser agora, com pressão chinesa, isso vá para frente. Se nós pudermos vender terra para estrangeiros, a China vai comprar o Brasil. É uma grande preocupação. Quando eu falo lá atrás, uma aproximação bélica, como eu estava fazendo, e teria que voltar se eu fosse presidente, os Estados Unidos é muito bom para nós. Por exemplo, hoje em dia, o tráfico de drogas, em grande parte, vai para a região aqui no Brasil conhecida como Tríplice Fronteira. Seria bem-vindo, no meu entender, um acordo americano com a base militar lá. Isso daí é questão de sobrevivência nossa, porque nós não temos condições de combater o crime, até porque o crime organizado está infestando aqui, até mesmo instituições aqui no Brasil. Então essa aproximação com os Estados Unidos seria excepcional. E o Trump, no meu entender, apesar de ver problemas no mundo todo, como Rússia e Ucrânia, que no meu entender está eminente ser resolvido, como a questão dos reféns lá da faixa de Gaza, está praticamente resolvido também. Entre outros, o Brasil salta aos olhos, porque ao lado do Brasil nós temos aqui 10 países que fazem fronteira conosco, em especial aqui a Venezuela, a Argentina mais ao sul, que na parte econômica e recursos naturais, é importante para o mundo todo. Tanto é que a China está aqui dentro também. E seria muito bom que o Trump volvesse seus olhos para cá. E eu entendo, né, que eu seria um excelente aliado dele, como fui no passado. Certo.
Isso faz bastante sentido. Você falou sobre como o presidente Trump foi agressivo com o Panamá. A China começou a ter muito controle sobre o Panamá, e o Panamá eventualmente disse que não queria que a China tivesse o nível de autoridade que foi dada, eles voltaram atrás. E isso poderia acontecer com outros países que também foram mencionados, ameaçando com terroristas, ameaçando com diferentes tipos de coisas. Um dos números que eu notei, que eu vi em alguns dos gráficos que a gente estava olhando agora há pouco, é quantos brasileiros estão morando na China. Aproximadamente 711 mil cidadãos brasileiros se mudaram para a China. Eles receberam vistos. É um aumento de 321%. Até alguns empreendedores e empresários estão indo para o Paraguai. Teve um número de, eu acho que foi 175% de crescimento nos números lá, com até 263 mil pessoas indo para o Paraguai, porque elas veem mais oportunidades lá. Nesse clima econômico, você tem visto muitas pessoas saindo do Brasil para outros países, buscando melhores oportunidades? Primeiro, o Panamá. O americano fez aquilo. Milhares de pessoas perderam suas vidas lá. E entregou para o Panamá. Quando o Panamá flerta com a China, eu entendo que o Trump está certo em reivindicar, se eles quiserem passar o domínio para aquilo, que a prioridade seja o americano e não o chinês. Então, acho que o Trump está certo. Tanto é que, rapidamente, o governo lá voltou atrás no acordo com a China. Também sou favorável à questão migratória americana. Lá é a terra de vocês, igual a minha casa. Entra na minha casa quem eu quero. Nos Estados Unidos, entra quem está legalizado. Quem não está legalizado, se assim o governo americano não quiser, que saia de lá. Então, o americano faz certo. Inclusive, os brasileiros legalizados são favoráveis a isso. Que eu estive na Flórida conversando com as pessoas e esse assunto, desde lá de trás, era comentado por aqui. A questão da China. A China joga em silêncio. Ela já comprou aqui, nós temos 3 minas de nióbio no Brasil. A de Catalão, estado de Goiás, já é deles. Eles querem comprar Araxá, Minas Gerais. Sobrou a 3ª mina, região de 6 Lagos da Amazônia. Essa área eu havia conversado com o Trump. É uma reserva indígena, mas mais cedo ou mais tarde, essa política indigenista tem que ser revista aqui. Quando o Trump ganhou eleições, num dos pronunciamentos dele, ele disse que ia perfurar, ou seja, tirar petróleo, né, à vontade, inclusive de reservas indígenas, inclusive de áreas que têm a proteção ambiental. No Brasil seria a mesma coisa comigo. Eu, com o parlamento forte, quando eu falo 50% da Câmara, 50% do Senado, eu passo a ter o poder de decidir sobre reservas indígenas. E ao decidir, eu, por exemplo, exploraria nióbio na região dos 6 Lagos. Com quem? Com um país, abra o coração aqui, com um país bélico nuclear democrático, que é os Estados Unidos. Não posso fazer com o Japão, com a Coreia do Sul, que apesar de ter alta tecnologia, não seguraria uma pressão externa por estar explorando algo numa reserva indígena. E eu já vi que o Trump não se preocupa com isso, tanto é que vai explorar petróleo nessas áreas todas que eu te disse lá. Ou seja, a aproximação Jair Bolsonaro, Trump, ele com a maioria lá da Câmara e do Senado, eu aqui também dominando a maioria da Câmara e do Senado. Isso pode acontecer. Nós faríamos uma parceria de fazer inveja ao mundo todo. E pode ter certeza que esses países que pensam em passar por lado, até do BRICS, que eu sei que é algo menor um pouco, mas você vê que está crescendo, tá? Viriam para o nosso lado e nós, dessa forma, garantiríamos a paz do mundo todo e cada país lutaria para que seu desenvolvimento econômico fosse avante e fizesse que o seu país fosse melhor para cada um dos seus povos. Sim, e falando sobre a China, uma das coisas que você me fez pensar é a forma como o presidente Trump se comunica com todo mundo. Não importa quem seja, ele vai visitar a Coreia do Norte, ele fala com qualquer pessoa, ele sabe como ter esse relacionamento, mas ao mesmo tempo, ele não quer dar liberdade para a China fazer o que ela quiser, porque eles meio que querem impor a vontade deles. O presidente Xi esteve aqui, eu acho que no dia 19 de novembro, há só uns 2 ou 3 meses, e ele veio para Brasília, para a cúpula do G20. E ele não tinha visitado o Brasil desde 2014, eu acho. Me corrige se eu estiver errado.
O que você pôde notar no relacionamento entre Xi e Lula? Tem alguma coisa acontecendo ali? Eles estão criando oportunidades? Estão sendo feitos investimentos adicionais no Brasil para a China ter mais controle no Estado? O que você percebe nesse relacionamento de Lula e Xi? Além do urânio, temos aqui no estado de Minas Gerais uma região chamada Vale do Jequitinhonha. É a área mais pobre do estado. Mas ali tem lítio. O governo brasileiro acabou de entregar a extração de lítio para a China. Ou seja, nesses acordos que você não tem acesso, alguns deputados federais pediram informações, porque eu não posso pedir, e demora 30, 40 dias, estão para chegar cópias na íntegra desses acordos. Se bem que certas coisas ele faz e entra num acordo de confidencialidade, onde você não tem acesso. Ou seja, Lula está perfeitamente alinhado com a China. Tanto é que Lula, há pouco tempo, falou que gostaria de mudar o padrão, em vez de dólar, yuan. Onde o Trump falou, quem quiser sair do padrão dólar, eu vou sobretaxar em 100%. E da própria Rússia, que fazia parte do BRICS, né? Eu acho que foi o Lavrov, falou o seguinte, a ideia não foi minha, foi do Lula. Ou seja, nós sabemos da subserviência, da subordinação total do PT ao PCC, Partido Comunista Chinês. Isso vem num crescente. E a gente não quer isso no Brasil. Eu não quero ter a vida para o meu povo aqui que tem o povo chinês lá fora. Eu quero a liberdade de expressão. Eu quero aproveitar dessa beleza que Deus nos deu para a nossa população. Nós queremos fazer negócio com o mundo todo. Nós queremos manter e melhorar a liberdade que nos restou. E a China não se preocupa com isso. Se, por exemplo, a China começar a comprar terra no Brasil, que eles poderão comprar, cada país poderá comprar até 20% do respectivo município. Rapidamente, como para eles não tem CLT, que chama-se Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? É um ritmo de trabalho completamente diferente, a sua produtividade será muito maior do que o fazendeiro do lado. Ou seja, vão fazer algo parecido com o dumping aqui dentro. Vão escravizar todo o nosso Brasil. E o Brasil é segurança alimentar para mais de 1 bilhão de habitantes ao redor do mundo. É um país estratégico. Por isso, eu entendo que Trump tem preocupações pelo mundo todo, mas o Brasil, eu tenho certeza que ele tem um carinho todo especial e não quer que nós aqui façamos um casamento com o PCC com o Brasil. A gente pode dizer que a China prefere que o Lula seja presidente em vez de você? Sim, sim. É completamente subserviente. Faz sentido. Subserviente. Yeah. Eu aqui nunca deixei de fazer negócio com a China. O agronegócio no meu governo se expandiu para o mundo todo. Todos estavam felizes, muita riqueza para o homem do campo e tudo bem. Né? Quando nós deixamos o governo, uma das primeiras coisas que o Lula começou a falar é que o agro é fascista. Ou seja, ninguém entende por que esse ataque gratuito ao nosso agronegócio. Tudo que está dando certo no Brasil, o Lula quer derrubar. Agora, talvez esse ataque ao agro seja para facilitar. Hoje em dia, se, por exemplo, alguém ganha numa loteria, ele não quer comprar uma terra. Porque tem um movimento aqui de invasores chamado MST que voltou a funcionar com o Lula, invasão de propriedades. A propriedade privada não vale mais nada no Brasil. Então o homem do campo está ameaçado o tempo todo. Isso faz parte, como o PCC, o Lula, né, joga a médio e longo prazo, você desestimula a produção no campo, facilitando a venda de terras para estrangeiros. Esses estrangeiros, deixo bem claro, é a China. Certo, então eu tenho algumas outras perguntas sobre isso, a gente vai voltar nisso, mas eu quero entrar na economia de hoje no Brasil. Quando você olha para a economia de hoje, o Lula, quando era presidente de 2003 a 2010, quando ele saiu, a popularidade estava em 80%. Quando o Lula saiu, popularidade em 80%, índice de aprovação 80%. Então, obviamente, veio a Operação Lava Jato, Lula preso, Alexandre de Moraes vai e traz ele de volta porque eles não tinham ninguém na esquerda para promover. E ele vai lá e ganha. Ele volta a ser presidente, tudo vai ser ótimo, tudo vai ficar bem. Hoje, em dezembro, a aprovação dele chegou a 35%. Hoje,
é 24%. Isso é a menor aprovação que ele já teve. Então, mesmo com os vídeos de quando ele vai no Congresso, e ele raramente vai lá. Ontem a gente teve a chance de visitar a Câmara e o Senado aqui em Brasília. A gente entrou lá, visitou os edifícios. Esse é um dos exemplos dele andando por aí. Vamos ver esse clipe. Eu não sei dizer a data exata de quando isso aconteceu, mas eu acho que a gente pode dizer que ele não é muito popular hoje entre os eleitores. Em uma entrevista recente, ele falou sobre os preços elevados. Durante a campanha, ele prometeu que o Brasil ia voltar aos tempos em que a gente podia comer churrasco e beber cerveja nos fins de semana. Retomar aqueles dias de compartilhar os bons momentos e todas as coisas divertidas. Esse é o vídeo que você mencionou? Vamos assistir esse vídeo juntos. Eu falo de muita coisa, eu falo de economia, falo de tudo. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Isso não é fake news. Isso não é mentira para a justiça brasileira. Eu chamo isso de patifaria. Uma covardia, porque tem muita gente que acredita nisso. E estamos aí. A partir do momento que ele se aproxima de ditaduras pelo mundo todo, diz que o Hamas não é um grupo terrorista. O mundo democrático se afasta da gente. Ninguém mais quer investir aqui no Brasil. A saída de capital do Brasil existe desde após o segundo turno de 2022. Eu estive na Flórida e tomei conhecimento disso. Ou seja, a nossa situação aqui é a pior possível. Quando se fala em corrupção, os acusados de corrupção, em delação, assumiram seus crimes em troca de uma pena menor e entregaram 5 bilhões de reais. Pessoas físicas, pessoas jurídicas fizeram acordo de leniência, os empresários, para devolver 15 bilhões de reais. Divida por 6, dá em dólar isso daí. Esse é o retrato do Brasil. Eu não estou falando mal do meu país, estou falando a verdade. Agora, quando você vê um crápula desse mentindo sobre picanha e cervejinha para ganhar eleições, enquanto eu não podia mostrar o Lula com o Ahmadinejad